Oi, gente, eu sou a Natália Gaion, sou sommelier profissional e esse é o Harmonize, um podcast leve e descomplicado com conteúdo sobre vinho. E hoje a harmonização tá para lá de especial, a gente vai harmonizar música e vinho. Eu tô aqui nesse ambiente hoje que combina esses dois elementos, que é o Xenani, e comigo aqui, Lucas Andrade, que é músico, tem um currículo para lá de complexo. Lucas, bem-vindo. Obrigado. Nosso papo hoje vai ser embalado com muita música, né? Tenho Com certeza certeza. disso. Com E vinho certeza. que já está aqui na nossa taça. Importante. Lucas, se apresenta um pouquinho, fala como é que foi que a música entrou na tua vida e um pouquinho do que é que você faz. Bom, eu comecei a tocar ainda criança, né? Meu primeiro contato com a música de maneira mais formal, digamos assim, né? Chegando numa escola para aprender o instrumento foi ali pelos 10 anos de idade e nunca fiz outra coisa que não fosse música. E chegou de uma maneira muito natural e ficou também de uma maneira muito natural, né? Já são 20 e poucos anos, 25 anos, eu acho, de música. E trabalho com isso hoje. Sou músico aqui da Orquestra Sinfônica do Estado, faço doutorado em música na Bahia e trabalho também com música popular. Acompanho artistas, por aí. Eu morro de curiosidade de saber como é a rotina de quem tá ali tocando para a orquestra sinfônica. Eu acho uma coisa incrível. Sempre que tem apresentações aqui em João Pessoa, eu dou um jeito de assistir. E eu sempre tenho essa curiosidade de saber como é uma rotina de um músico que toca em uma orquestra sinfônica. Diga aí. Então, a gente tem uma rotina fixa de ensaios e de estudo, né? Porque o repertório sinfônico ele exige do músico algumas habilidades que a gente precisa estar em contato com o instrumento diariamente para manter, né? A questão da sonoridade, que é específica, né? Algumas características dos repertórios que vão mudando e você precisa também se adaptar. Então é uma rotina de estudo diário e de ensaios que vão alternando ali, uma semana sim, semana não. Mas o contato com o instrumento é diário, precisa ser diário. Eu imagino. Muito estudo, né? É, Hoje o teu instrumento chave é o clarinete. isso. Tá aqui do nosso lado, depois ele vai tocar um pouquinho pra gente. Você toca outros instrumentos? Eu toco saxofone, a gente chama de instrumento auxiliar, né? A minha formação é completamente voltada para o clarinete, mas eu acabei aprendendo um pouquinho de saxofone, né? São instrumentos de palheta simples, né? Que tem um bambuzinho aqui que vibra para produzir o som. Então, o princípio é um pouco parecido e aí a gente acaba se aproximando e toca um pouco de violão, que é mais o que eu gosto, assim. Eu já ia perguntar se era só instrumento de sopro ou se tinha Toca um pouco de violão. cordas também aí envolvida. Que bacana. Eu sou zero tocar qualquer coisa. Não sei não sei nada da música. Sou péssima. Eu admiro, acho incrível, gosto muito. Não estudo, mas gosto muito. Mas sei nada, zero. Mas eu acho incrível, assim. Toda vez que eu vou na orquestra, eu fico besta, assim. Como o pessoal o regente fica lá, né? Eu fico, como é isso, gente? Como funciona tudo isso, né? Eu fico anestesiada, eu acho muito legal. Mas o nosso bate-papo aqui hoje está embalado com vinho também, e a gente tem muito em comum, né, entre a música e o vinho. E aí eu acho que a gente já pode adentrar nesse assunto. A gente já vinha falando aqui um pouquinho dos bastidores, sobre o nome do nosso podcast, do meu podcast, que é Harmonize. E você falou aí algo que até me emocionou aqui, e eu queria que você repetisse agora, né, para o pessoal que está nos ouvindo e nos assistindo aqui pelo YouTube, o que é essa relação de harmonia, que é tão importante para a música e que também para o vinho é muito importante, né? Aí quando a gente começa a estudar música, a gente pega um livro de teoria, os livros mais elementares, a primeira coisa que a gente aprende é o seguinte: a música se divide em três partes básicas, né? Melodia, harmonia e ritmo. E, obviamente, isso é o começo de tudo, né? É um apanhado muito geral, mas a harmonia é uma parte muito importante da música, que é essa habilidade que a gente tem de combinar os sons, né? De tocar eles ao mesmo tempo, como você monta um acorde no piano, e esse acorde, geralmente, tem personalidade. E quando você junta esses acordes de maneira artística, a gente tem ali uma coisa que traz uma carga
muitas vezes afetiva, uma carga de significado, porque a gente constrói o produto artístico final, a música, né? E a harmonia é talvez uma das partes mais importantes da música. E quando a gente traz essa harmonização que a gente fala do vinho com a comida, com a música, a gente meio que mistura tudo e é uma mistura muito boa, né? É muito oportuno falar de harmonia em música, harmonização com vinho, com comida. E o nome do podcast me chamou muita atenção, achei muito interessante. Que bacana. Eu fiquei emocionadíssima com isso aqui quando ele falou aqui. Outra coisa que eu vejo muito de conexão entre o vinho e a música, primeiro que assim, para mim, música é vida. Então, e de um modo geral é mesmo, né? Tem estudos aí de universidades americanas, inglesas, enfim, que apontam muito essa relação de o quanto a música ativa no cérebro o prazer. Assim como o vinho também faz, assim como a comida, né? Quando tem aquele sabor agradável, ativa também isso no cérebro, esse prazer. A música também traz muito isso, né? Então, eu acho que já é mais uma conexão que a música e o vinho têm, né? De trazer o prazer e claro que cada ritmo vai trazer um estilo diferente para essa harmonização, né? Então, eu acho que isso também é muito bacana, né? O quanto a música traz isso e conforme vai mudando o estilo da música, a gente tem uma pegada diferente para harmonizar com o vinho. Mas eu vou deixar isso mais adiante porque a gente tem bastante papo para falar. A gente comentou ainda aqui, Lucas, uma outra conexão, que era a relação do sommelier e do músico, né? Que tem muito em comum, né? Isso. Eu ouvi uma vez em algum lugar que o sommelier é o encantador de pessoas, né? Então a gente está falando ali de escolher um vinho, se você pensar de maneira mais técnica, né? A pessoa que conhece como é que é o processo ali de preparo do vinho e o que vai com o que, mas tem a parte humana, né? Dele emprestar também o seu carisma ali e construir significado para aquele momento, né? Você pode comprar um vinho legal e beber esse vinho, ou você pode embarcar numa viagem muito interessante, sabendo um pouco do processo de preparação daquele vinho, de alguma curiosidade. Isso é parecido com a música, né? Eu tinha até dado um exemplo, enquanto a gente conversava aqui, de quando você ouve um disco, nossa, que coisa boa, e aí você abre o encarte e fala, nossa, então foi essa pessoa que gravou, mas eu conheço, né? Você vai para um outro lugar, muito mais interessante. Eleva a experiência. Exatamente. O simples ato de ouvir um CD ou um disco muda a experiência, né? Saber quem é que fez, quem é que estava lá por trás. E isso é real. No vinho também muda muito, né? E aí a gente estava falando do sommelier, que traz muito isso, né? De contar a história, de encantar o cliente, o consumidor. Mas quem faz o vinho também, que é o enólogo, também tem muito isso, né? De ser um artista também, assim como o músico, né? Então, o ato dele transformar a uva em vinho, como ele fez isso, que técnica ele usou. Daqui a pouco ele trouxe uma barrica de carvalho lá de não sei aonde, que tem uma história por trás. Enfim, tudo isso, ao a gente passar essa história para o cliente, para o consumidor, já tive uma outra experiência, né? Da onde veio, os aromas que esse vinho tem, enfim, tudo isso vai mudando também a experiência. Então, muito legal a gente também achar essa conexão do músico com as pessoas, né, com os técnicos que estão ali por trás do vinho, ou na frente, como é o sommelier, né, na linha de frente, apresentando esse produto. Então, acho isso muito legal. E como eu falei, a música, ela, pelo menos para mim, e eu acho que para muitas pessoas, ela embala a vida. Sim. Né? Então, no carro você ir trabalhar, às vezes nem com tanta vontade, mas uma música mais animada ou algo que você goste já traz um outro jeito de viver aquela manhã, né? Ou no final de tarde, no final de noite, você ouvir algo para relaxar um pouco mais, um dia corrido, então tudo isso vai mudando. E o vinho também faz um pouco isso, né? Sim, eu pensei muito sobre isso que a gente está falando durante a pandemia, né? Como esse tipo de coisa promove saúde. Às vezes a gente fala, ouvir música para se divertir, tomar um vinho para se distrair, e durante muitos momentos eu pensei que isso promovia a minha saúde mental, né? A gente estava enclausurado, de repente você se senta, coloca uma música bacana, toma um vinho e parece que tudo se ameniza.
né? E parece que as coisas vão melhorar e você, de fato, consegue sair de um estágio de espírito para outro, né? E é muito fácil perceber como as coisas se abraçam, né? O vinho e a música e a comida. Por isso também que o restaurante é um lugar perfeito, né? Exatamente. Geralmente a gente junta tudo isso no restaurante, né? E falando ainda disso, né, do quanto a música eleva, muda, né, um pouco até o estilo do lugar ou o estado de espírito mesmo, a gente vê muito isso conforme o estilo, por exemplo, do restaurante. Aqui, por exemplo, onde a gente está hoje, né, no Xenani, a gente tem algo de jazz, de blues, uma pegada daqui a pouco um MPB, algo mais suave de fato, então que combina com um ambiente mais intimista, né? Traz essa paz mesmo, essa vontade de tomar uma garrafa de vinho, de pedir um prato e tal. E conforme vai mudando esse estilo musical, a gente vai vendo uma outra batida, né? Daqui a pouco um bar é uma outra pegada completamente diferente, é um som mais alto, já muda o estilo do vinho, daqui a pouco para um espumante, que é algo mais festivo, né? Então, isso vai mudando a característica do ambiente, da comida que vai acompanhar e do próprio estilo do vinho. Isso é muito legal, né? O poder que a música traz nesse sentido. E é uma oportunidade de você fazer um outro tipo de viagem, né? Porque você pode viajar fisicamente, mas você pode viajar também através dos sentidos, né? Ou da construção de sentido. Então, você, sei lá, você vai tomar, por exemplo, um vinho português. Aí, quando você conhece as características do vinho português, e por acaso você já foi em Portugal, e ali você está ouvindo um outro tipo de música, você compõe um cenário que te transporta dali por um momento, né? E aí você vive aquela experiência e é de fato uma viagem. Porque quando você sai, parece que a realidade volta e diz, nossa, como foi bom. Exatamente. Eu preciso fazer de novo. Outro ponto que a gente estava falando também, Lucas, aqui rapidamente, antes da gente começar, é sobre esse poder da música em relação à própria uva, ao nascimento ou até à conservação do próprio vinho, né? Porque a gente já vê muito investimento de vinícolas mundo afora, no Brasil a gente também já pode ver isso, que investem no parreiral, né, nos vinhedos, colocando ali uma música para a videira relaxar de fato, né, ter o seu momento aí de relaxamento. E também dentro da própria vinícola a gente já vê vinhos envelhecendo, né, amadurecendo em barricas de carvalho, por exemplo, e eu vejo muito canto gregoriano, já vi, ou orquestras mesmo, músicas clássicas sendo tocadas nesses ambientes onde o vinho está fazendo essa etapa de amadurecimento. Assim. Então, isso é muito interessante, né? O quanto isso pode influenciar mesmo no vinho. Sim, inclusive uma outra aproximação entre vinho e música é que os dois são muito antigos, né? E eu acredito que tudo que sobrevive tanto tempo é porque é muito bom, né? Eu não sei em relação ao vinho, mas em relação à música, eu li num lugar que não existe notícia de nenhuma civilização sem presença de música. Sem presença de música. Sempre teve música. E cada classe social tinha uma historinha por trás, assim, né? Porque no vinho a gente não tem uma data exata, né? Para a fundação, a invenção do vinho, mas remonta aí a mais de 10 mil anos. Pois é. Então... E sobre isso que você falou, eu li uma tese um dia desses, que a pessoa que escreveu me fugiu da memória agora, mas ele falava sobre o efeito da música na germinação de sementes. E eles fizeram um experimento lá, colocaram uma semente para germinar exposto à música, né? Com exposição à música, e uma semente sem a música. E tinha diferença na constituição depois ali do organismo que germinou. Ou seja, a música de fato tem algum tipo de impacto. Acho que a gente precisa ainda de mais pesquisa para cientificamente comprovar isso, mas a gente já sente, né? Isso para mim já basta. Se acalma a gente, por que não as plantinhas, né? Exatamente, exatamente. É por aí. Lucas, tem mais um ponto aí que eu queria falar bastante sobre. Bastante não, né? Porque senão a gente aluga aqui o pessoal nos assistindo e nos ouvindo. Mas que eu queria falar, que é sobre a personalidade, tanto do vinho quanto da música. A gente vai ter aí personalidades para vinho, né? Vinhos mais encorpados, mais potentes e vinhos um pouco mais leves, alguns com borbulhas. Então,
eu acho que a gente poderia falar um pouquinho sobre as diversas personalidades, estilos de música e, ao mesmo tempo, ir jogando aí para o vinho como é que a gente pode fazer essa harmonização. O que tu acha? Eu acho ótimo. Inclusive, isso percorre um caminho que eu gosto muito. O primeiro é do sentido, né, da gente entender sobre o que a gente está falando. E, nesse caso, o sentido, a gente tem até paladar e audição, né? A gente tem um gosto do vinho e a gente ouve música, né? Então, a gente constrói esse sentido para a gente ir para o significado, né? E você entende o que é esse, nossa, isso significa muito para mim. E, por último, a gente tem a identidade, né? Isso aqui é único. E eu acho que vinho tem isso e música também. E no caso da música, a gente tem uma relação muito forte com o timbre, né? O timbre é como quando você diz assim, nossa, Gal Costa cantou, quando ela falou a primeira palavra, eu sabia que era ela, aquela voz é única. E para quem conhece muito de vinho, tem aquela coisa de vendar os olhos, né? Sim. Você fala um monte de característica do vinho. E eu acho que todo esse ritual, né, de você fazer esse mergulho, mais uma vez, leva a gente para um lugar muito interessante, de uma experiência que é única, né? Gal Costa hoje, assim, para você, remete a, já que a gente falou dela aqui, né? Remete a o que no seu sentido? Para ver que vinho eu indicaria para isso, para você ouvir Gal Costa. Olha, ela cantou muitas coisas, mas, sei lá, por exemplo, tem uma gravação dela de uma música que, se eu não me engano, foi feita para ela, chama Meu Bem, Meu Mal. Excelente, uma coisa profunda, fala um pouco dessa dualidade, né? De você querer muito uma coisa, mas ao mesmo tempo entender que aquilo não necessariamente lhe cabe e gera aquela crise que combina tanto com a bebida. Devo ou não? Exatamente. E aí eu acho que eu precisaria de um vinho mais intenso. Eu não sei qual seria esse vinho, mas aí você... Talvez esse, né, que a gente esteja degustando agora, Talvez. quem sabe? Talvez. Só para quem não está nos assistindo pelo YouTube, né, tá lá no Spotify, a gente está degustando aqui um vinho português do Alentejo, né, que ele já tem uma intensidade aqui significativa. Não é um vinho extremamente potente, mas ele tem já essa intensidade que eu acho que daria certo aqui com a Gal Costa. Como músico eu diria que esse é um vinho bastante Gal Costa. Tô adorando isso. Puxando aqui para o teu assado, né? Que é o clarinete. Você acha que a música que você toca através desse instrumento, ele vai combinar com que tipo de vinho? Então, lembrando que você toca, né, pelo que a gente conversou, mais o MPB, o samba, o chorinho. O clarinete é um instrumento muito versátil, né? E eu gosto de explorar essa versatilidade. Então a gente pode ter aqui, através do clarinete, uma coisa leve e divertida, como um caíme, né? Um Doralice, que é uma coisa muito divertida, e ao mesmo tempo a gente pode ter compositores como Ginga, por exemplo, que é um compositor um pouco mais denso, né? Que leva a gente para uma outra atmosfera, quando ele, por exemplo, a gente explora uma melodia assim. Uma coisa um pouco mais densa, mais introspectiva. É um pouco mais dramática, né? Exatamente. Aí você tem o mesmo instrumento, mas uma atmosfera completamente... Eu já imagino que, vinho, já que são... vinho. É isso que eu ia dizer. Eu imagino que são vinhos diferentes, né? Exato. Até iria para a primeira algo mais alegre, né? Mais divertido, mais descomplicado. Exatamente. Talvez um vinho mais até de entrada, né? Mais jovem. E o segundo eu já ia para algo mais dramático mesmo, né? Um Pinot Noir da Borgonha, ou talvez um Bordeaux mais complexo, enfim, eu já mudaria o estilo aqui do meu vinho, completamente. Que inclusive é uma oportunidade de gerar equilíbrio, né? Porque quando você tem essa diferença de intensidade, de características, você pode se completar, né?
Exato. Tá faltando um pouco de leveza. Deixa eu escolher esse vinho aqui e você de fato difícil alcança. é abrir várias garrafas conforme vai trocando a playlist aí. Agora eu vou nesse. Não, agora eu vou nesse. Não, mas é por isso que você precisa do sommelier, ó. Vá por aqui, confie. Aí entra naquele ponto que a gente estava comentando da complexidade de ambos. Exatamente. Da música e do vinho, né? O quão complexo é. E delicioso, né? É. Muito. Gente, eu amei demais esse papo, achei incrível, quero mais. Quero mais, mas daqui a pouco o meu videomaker aqui vai me matar. Adorei. Obrigado pelo convite. Nossa, estou à disposição para a gente fazer outros assuntos dentro da música ainda e do vinho. Eu vou adorar. Vem Foi incrível. várias vezes. Tenho acompanhado, parabéns pelo podcast. É muito Obrigada. bom visitar esse mundo dos vinhos por essa perspectiva. É muito interessante, muito leve. Eu tô sabendo um pouco mais de vinho agora. E eu de música. Não, mentira, não tô não, mas eu achei incrível. Já vou sair aqui minimamente com um pouquinho de aprendizado sobre a música ou com aquele sentimento de, meu Deus, eu não sei nada mesmo. Mas foi ótimo. Adorei também. Obrigado pelo convite. Me chame mais vezes que eu venho. Quero. Agora a gente pensa em outros assuntos dentro da própria música e do vinho, mas vai dar tudo certo. Vamos fazer aqui, antes de encerrar, passa aí tuas redes sociais para o pessoal acompanhar as tuas artes, né? Porque o teu trabalho é ótimo. lucasandrade.cl, meu perfil de Instagram. Aí lá, de vez em quando, eu posto algumas coisas, agenda e tudo mais. Pois agora, a próxima vez que eu for numa apresentação da Orquestra Sinfônica, eu vou ficar lá te procurando. Gente, a gente vai encerrar aqui, já fazendo um brinde, né, Lucas? Vamos de lá. Encerramento. E vou te pedir para fazer o chorinho, é claro. Claro. Gente, a gente volta daqui 15 dias com um novo assunto, com uma nova harmonização. Eu vou ficar aqui degustando meu vinho e ouvindo o Lucas. O Harmonize Podcast tem patrocínio do Supermercado Litoral e apoio do Clinic Hair e Loja Orquídea.